Existência ilimitada. Capítulo 1. Entrando no novo mundo. Isaac começou sua leitura cotidiana enquanto se ajeitava em sua cadeira confortável preguiçosamente. Ele estava se preparando para começar uma nova novel que se iniciara há poucos dias. Era sexta-feira à noite e ele tinha voltado da academia, onde começou a trabalhar recentemente. Após o seu banho, Isaac decidiu ler devido a receber uma ligação de sua namorada dizendo que teria turno extra hoje. Dessa forma, ele não teria nada melhor a fazer para se passar o tempo. Enquanto tomava uma deliciosa xícara de café, ele começou a ler os primeiros capítulos que o introduziam na história. Ele já tinha lido a sinopse outro dia e, portanto, já tinha uma ideia do que realmente estaria por vir. O nome da novel era Existência Ilimitada. Tratava-se de um protagonista bem novo e poderoso, o que era um contraste com a grande maioria que apresentava um protagonista inicialmente tratado como lixo e após algum acontecimento ficou incrivelmente poderoso, ou como um tipo de ser renascido redescobrindo seus poderes em sua dura jornada. Os primeiros capítulos falaram das grandes cidades e algumas famílias importantes que fariam parte da história. Depois, o contexto passou a mostrar uma cidade pequena longe dessas cidades grandes. Existiam diversas outras cidades ainda menores. Era uma dessas que o autor estava descrevendo agora. Espero que os cultivos dessa novel não sejam complicados de compreender como os da maioria, pensou Isaac enquanto tomava mais um gole de café. Ele já estava satisfeito por saber que essa novel usava nomes ocidentais e não seriam difíceis de se entender. Ele continuou a ler e sentiu falta de uma fixação. Até o momento, o tal protagonista, incrivelmente poderoso, não havia aparecido. Tudo o que era dito era da pobreza daquele lugar e do quanto as pessoas ali sofriam ou se esforçavam para sobreviver. A história dizia que apenas 20% das pessoas nasciam capazes de cultivar e o resto teria que viver trabalhando em campos, minas ou fazendo armas simples. Era basicamente uma vida deplorável, quase como uma analogia à escravidão. As mulheres bonitas sem cultivo teriam uma vida melhor se encontrassem um homem capaz de sustentá-las, mas até isso não era muito fácil. Pessoas sem cultivo envelheceriam em tempo normal e logo perderiam sua juventude, enquanto cultivadores poderiam viver até 10 vezes mais. Não seria nada mal ser um cultivador, acho que eu teria um belo harém. Isaac sorriu sozinho, pensando em como os autores retratavam algumas mulheres. Elas eram comparadas quase como as existências perfeitas, mulheres que fariam países travarem a mais violenta das guerras entre si apenas para possuir suas belezas e gestos. Naquele momento, Isaac pensou em sua namorada Rosana. Ela não era nem um pouco feia, nem tão muito bonita, mas era trabalhadora e tinha uma ótima visão de futuro. Os dois pretendiam se juntar em breve e tentar comprar uma casa para viverem com tranquilidade. Viver pagando aluguel era realmente uma droga. Quem me dera ter uma dessas tais mulheres com belezas de Jade e com mais arrogância que um deus. Isaac pensou rindo em seguida. Não era difícil ter esses pensamentos quando se lia as tags romance e harém, como essa novel tinha. Isaac continuou lendo, mesmo sentindo a falta do protagonista. Ele daria mais umas 10 páginas de chance. Se a coisa não fizesse sentido e que não instigasse a sua leitura, ele logo desistiria. Uma invasão de bestas? Ótimo, o protagonista finalmente vai aparecer. Ele pensou, lendo as cenas em que os rugidos monstruosos vinham da floresta alta. Pessoas corriam desesperadas para a base principal da cidade. A base principal era como um globo gigante feito de metal. 3 lanceiros protegiam a entrada enquanto as pessoas corriam apressadas, descendo a escada para baixo do globo, um tipo de proteção que a maioria das bestas não conseguiriam alcançar. A cidade tinha muros altos e casas resistentes, mas isso só serviria mesmo para atrasar as bestas. Os soldados, homens com um cultivo muito fraco, gritavam mandando as pessoas evacuarem rapidamente. A cidade estava um caos, tomada por gritaria e desespero. Não era sempre que cultivadores conseguiam conter as bestas, e portanto era preciso se esconder o quanto antes. As bestas já estavam saindo da floresta e nada do protagonista aparecer. A leitura continuou e Isaac de repente se sentiu um pouco tonto. As palavras começaram a girar na tela do computador e ficaram incompreensíveis. Ele levou a mão para os olhos e os massageou por alguns segundos. Quando ele tirou as mãos dos olhos, estava ainda sentado, mas em vez de estar em sua confortável cadeira, estava sentado em uma rocha dura, enquanto o vento batia suavemente nas suas vestimentas. Mas que porra é essa?
Isaac se levantou de olhos arregalados e girou, olhando em volta. Atrás dele estava uma muralha grossa de 6 metros. À frente, um terreno um pouco limpo e ao fundo uma estranha cena. Algumas pessoas correndo desesperadamente, sendo perseguidas por um bando de bestas. Animais gigantes? Isaac não podia estar mais incrédulo. Havia mesmo um leão de 2 cabeças correndo atrás de um homem de meia idade. Como o leão era grande, ele corria muito mais rápido e facilmente acompanhou e abateu o mesmo. Socorro! O homem gritou enquanto olhava de lado. Ele não tinha qualquer cultivo, por isso sua corrida era apenas o limite de um ser humano normal. O leão rugiu e o abocanhou, arrancando a metade do corpo do homem em uma só mordida com a cabeça esquerda. O pobre homem foi morto como um inseto sem valor. As pernas e uma parte do quadril ficaram caídos no chão, jorrando sangue, enquanto o leão avançava na tentativa de pegar os outros fugitivos. O leão não se importou com o resto da comida se teria mais à frente. A alguns metros do leão de 3 metros, tinha o que parecia ser um rinoceronte ainda maior, de 5 metros de altura. Apenas as pisadas dele esmagavam pessoas como se fossem nada. Em cima, uma ave amarela de aproximadamente 3 metros, parecida com uma gaivota gigante, voava e cortava as pessoas com suas garras extremamente afiadas. Isso não pode ser possível! São bestas mesmo? Isaac se perguntou atônito. Só depois ele pensou em se olhar. Suas roupas agora eram vestimentas largas e vermelhas. Em seus pés estavam calçados botas longas escuras, tendo também na mão uma meia-luva. Somente agora ele percebeu que o tempo todo estava segurando uma lança de metal em pé, junto ao corpo. Essa lança era grossa e muito maior que o próprio corpo dele. Na ponta tinha uma lâmina em forma de P, dividida com 2 fios em cada lado, sendo um lado quase um machado. O que houve comigo? Que diabos está acontecendo, afinal? Isaac reclamou mais uma vez, percebendo que seu corpo estava estranhamente menor. Suas mãos ainda eram pequenas, pareciam as mãos de um garoto de 11 ou no máximo 12 anos. Mesmo sendo um garoto, ele sentiu que seu corpo não era normal. Além disso, o longo cabelo também o incomodou um pouco. Isso não pode ser real, certo? Eu devo ter dormido na cadeira e estou sonhando, disse ele. Sua voz parecia a mesma, porém um pouco mais fina. Sonho ou não, uma visão apocalíptica de bestas selvagens atacando uma pequena cidade não podia ser facilmente ignorada. Isaac segurou firme sua lança e saltou cerca de 7 metros de altura, fugindo para cima do muro. O salto foi tão fácil e tão natural que ele nem se tocou do que havia feito de imediato. Uma pessoa normal, sem cultivo, mal consegue saltar 1 metro, e ele saltou 7 naquele instante com o mínimo de esforço. Eu preciso me esconder. Se aquelas coisas me pegarem, eu estarei morto. Depois eu vejo como faço para acordar. Na dúvida se estava sonhando ou não, ele apenas correu. Saltou para dentro da cidade sem perceber a altura desse salto e, como um flash, foi ultrapassando as pessoas e quase as derrubando em seu caminho. Por que de repente o povo pareceu parar? Será que eles não querem mais viver? Isaac pensou e parou olhando para trás. Naquele momento, ele viu o quanto ele tinha percorrido. Ele correu cerca de 1 quilômetro com apenas poucas respirações. Além disso, as pessoas não estavam paradas, elas só estavam se movendo lentas demais. Era como se os milésimos passados se tornassem alguns poucos segundos para Isaac. O mundo não está parado, sou eu que estou diferente, disse ele, ainda vendo tudo sobre aquela lentidão. Só então ele percebeu que ainda carregava a lança de metal. Havia também saltado 7 metros facilmente e tinha corrido tudo aquilo em pouquíssimo tempo. Além disso, sua agilidade ainda parecia estar ativa. Essa lentidão alheia poderia se resumir que era efeito de sua velocidade ativada. Espere, será que eu me tornei o herói dessa história? Enquanto tudo estava ainda naquele estado, Isaac começou a pensar. O protagonista era um jovem garoto muito poderoso e sua existência era considerada por muitos como ilimitada. Na sinopse, não falava nada de onde ele veio e o que ele era, dizia apenas que sua existência era ilimitada. Isaac se olhou mais uma vez. De fato, ele agora havia se tornado um jovem garoto, e sua força certamente não era baixa comparado a humanos. Mas, e se comparado a bestas, será que ele era mais forte? Se me tornei o protagonista, então aquelas bestas não devem ser nada para mim. Afinal, a história é minha e minha existência é ilimitada, pensou Isaac. Se o mundo era real, então havia inocentes sendo mortos. Isaac pensou em voltar e tentar enfrentar aquelas bestas. Vamos tentar,
Isaac correu, voltando, passando com cuidado pelas pessoas no caminho. Uma jovem de uns 15 anos estava caindo lentamente. Ela tinha tropeçado em uma pedra. Isaac parou e a segurou. O tempo voltou ao normal e ela já estava abrindo os braços, se preparando para a queda, quando se sentiu segura no corpo de um jovem menor que ela. "Obrigada, pequeno irmão", disse a moça bonita que tinha um cheiro gostoso. Ela ficou atrapalhada sobre o tratamento porque Isaac pareceu muito mais novo que ela. O vestido dela era simples e ainda assim ela era um tanto bela. "Não precisa agradecer", Isaac respondeu, arrancou sua lança do chão onde tinha deixado parada para ajudar a jovem e depois correu, sumindo novamente como um vulto. O local onde ele tinha deixado a lança fez 2 buracos na terra de quase 20 centímetros de profundidade. A moça olhou para trás e ficou boquiaberta com tamanha velocidade. Não era difícil encontrar cultivadores, mas com essa velocidade e ainda tão jovem, mesmo essa moça nunca tinha visto alguém tão rápido, capaz de sumir de seus olhos em quase um instante. Isaac pulou de volta para o muro e encarou a situação embaixo. Agora havia um total de 4 bestas, mais uma tinha surgido ao fundo. Era uma cobra gigante que vinha se aproximando com velocidade. As pessoas não estavam sendo atacadas porque havia um homem forte adulto lutando contra o leão e o rinoceronte. Esse homem tinha uma armadura pesada de bronze e uma espada pesada de empunhadura preta com fio prateado. Cada ataque dele causava danos nas bestas e as fazia recuar. Esse homem estava lutando sozinho com 3 bestas ao mesmo tempo. A ave de cima estava contornando o ar, se preparando para mais uma investida. Mesmo que o homem fosse forte, sozinho ele não daria conta por muito tempo. Ele já estava ferido, sua armadura um pouco danificada e sangue fresco escorria de algumas aberturas. Provavelmente ele tinha acabado de começar a lutar e já tinha sido atingido pelas garras do leão algumas vezes. "Ajudem o irmão mais velho, Lucas!" gritou uma voz feminina. Atrás dos jovens surgiram 4 figuras saindo da entrada da cidade, por onde as últimas pessoas fugindo entraram. 2 deles eram jovens com armaduras de couro ligeiramente mais fracos que o de armadura de bronze. Ambos usavam espadas curtas de 2 mãos. Eles pularam agilmente em direção ao leão e rapidamente conseguiram afastá-lo de seu parceiro. "Impulso de poder!" rugiu Lucas e brandiu sua espada pesada que, por alguns instantes, carregou um brilho vermelho. Ele fez um ataque lateral que perfurou metade da perna da besta rinoceronte, que rugiu furiosamente de dor. Os 2 jovens que atacavam o leão eram mais ágeis devido à armadura ser mais leve e com as 2 espadas eles conseguiram conter as garras do mesmo. "Bola de fogo!" A jovem que antes havia gritado para ajudar o parceiro lançou um ataque. Era uma bola de fogo com cerca de 1 metro de diâmetro. Ela foi atirada na direção da ave que descia imponentemente para atacar Lucas. A bola de fogo fez uma curva no ar, a ave, e a atingiu em cheio. Bum! A ave acertada entrou em chamas e começou a despencar. Ao lado da jovem, com roupas brancas de manga e um cetro de madeira nas mãos, havia um 4º rapaz segurando um arco roxo. Ele puxou os fios e uma flecha brilhante foi atirada na direção do leão. O leão, que não esperava pelo ataque, recebeu uma flechada diretamente no peito e rugiu, soltando uma onda de energia de seu corpo. Essa onda fez os 2 rapazes com roupas de couro avançarem para trás e quase caíram desequilibrados. "Isso é uma batalha real? É de verdade? Eu estou mesmo dentro de um mundo novel? Isso é inacreditável! É incrível!" Isaac estava um pouco emocionado. Ele sempre lia sobre as energias, técnicas e poderes, e tudo o que ele podia fazer era imaginar as cenas, mas vê-las ganhando vida em seus olhos era um sentimento indescritível. "Não deixem o leão de 2 cabeças se recuperar! Ataquem com mais força!" rugiu a maga, vendo o leão querer avançar. "Aumentar a agilidade!" Os 2 jovens de 2 espadas gritaram e seus corpos soltaram um intenso brilho transparente. Esse brilho ficou em seus corpos fluindo intensamente e até mesmo balançavam seus cabelos. Os 2 atacaram novamente o leão e estavam com muito mais rapidez. Continham pelo menos o dobro de sua velocidade, porém, ao mesmo tempo, começaram a demonstrar sinais de cansaço. Manter técnicas de aumento de poder parece causar cansaço mais rapidamente, observou Isaac de seu lugar. "Bola de fogo!" Mais uma bola de fogo voou na águia que tentou se levantar e essa acertou em cheio sua cabeça. A ave gigante, parecida com uma gaivota, soltou um grasnado baixo e depois caiu morta. Seu corpo ainda queimava em chamas.
Com apenas 2 bolas de fogo, uma besta do tipo ave parecia ter sido morta, e a jovem maga se mostrou ser poderosa e aparentemente não correu nenhum risco grave. Classe de magia que ataca a longa distância, geralmente um alto poder mágico como um físico mais fraco. Estranho, mas não combina muito em uma novel de cultivo, pensou Isaac, analisando a maga. Como ela estava com capuz, ele não era capaz de ver o rosto dela, mas imaginou que ela fosse bastante bonita. Magas, no geral, deveriam ser bonitas por lei. Outra flecha brilhante cortou o ar e dessa vez atingiu a face da besta rinoceronte que estava tentando pisar em Lucas. Esse ataque fez ela se atrapalhar e dar um passo para trás. Ataque de luz! Ataque de luz! Ataque de luz! Os 2 rapazes com as espadas duplas gritavam quase toda hora o mesmo ataque e atacavam com as espadas brilhando na direção do leão. Como estavam mais rápidos, o leão não estava com muitas chances. Nesse instante, a besta do tipo cobra estava se aproximando. Matem logo o leão de 2 cabeças! A serpente da montanha está vindo! Quem gritou agora foi o arqueiro preparando outra flecha, dessa vez para o leão. Bola de fogo! Ataque de luz! Flecha perfurante! Uau! Isaac estava tão impressionado com o show que nem sequer pensou que também era um lutador e que poderia ajudá-los. Ele continuou ali, assistindo aquela intensa batalha. O leão foi atingindo várias vezes e ficou ainda mais furioso, rugindo e varrendo em lateral com as patas da frente. Suas garras escuras acertaram um dos 2 com espadas duplas. Esse soltou as armas enquanto gemia e foi arremessado, rolando pelo chão por vários metros. Carlos! Gritou a maioria dos seus companheiros. O segundo de espada dupla ficou mais irritado com o leão e atacou com mais violência. O leão, mesmo após ter tomado uma segunda flecha e uma bola de fogo no peito, ainda atacava ferozmente. Essas bestas terrenas não eram tão fracas como as do tipo ar. Isaac logo compreendeu. Impulso de poder! Quando menos o leão esperava, Lucas subiu saltando mais de 4 metros por cima do leão, que tinha apenas 3. Sua espada pesada, segura nas 2 mãos, próxima às suas costas, carregava um enorme brilho vermelho. Vrap! O ataque rasgou partes do ombro do leão, junto com uma parte do pescoço. O leão de 2 cabeças rugiu soltando uma cachoeira de sangue e ficou tonto enquanto desabava de lado. Ele ainda ficou rugindo no chão por alguns segundos, tentando se levantar antes de finalmente morrer. Lucas, cuidado! O arqueiro gritou. A besta rinoceronte tinha avançado e lançou um tipo de coice na direção de Lucas. O pé do rinoceronte era pesado, rápido e forte. Lucas recebeu o ataque enquanto se virava e foi arremessado uns 10 metros para frente. Acho que eles estão começando a perder, pensou Isaac, já se tornando um pouco ansioso. A princípio, eles derrotaram 2 bestas, mas agora 2 dos seus estavam feridos e a besta tipo cobra estava cada vez mais próxima. Seria o rinoceronte, a besta mais forte, e a cobra contra 3. O homem mais forte defensivamente havia acabado de sofrer um dano crítico. Só havia um guerreiro inteiro e ele não era tão forte como Lucas. Merda! O último de espada dupla gritou quando o rinoceronte avançou, tentando pisoteá-lo. Ele pensou em correr e tentar conter a serpente da montanha, que avançou de lado na direção de seus aliados de longo alcance, a maga e o arqueiro. Sozinho e com o rinoceronte o atrapalhando, ele não poderia nem pensar em tentar distrair o réptil gigante. Zu! Vrá! Quando o homem de espada dupla percebeu, algo estranho havia ocorrido. O rinoceronte parou imediatamente estagnado e em seguida caiu morto de lado. Um menino tinha acabado de remover a lança da testa do enorme animal e estava parado próximo à espada de dupla em pé. Esse bicho é mais fraco do que eu pensei, disse o garoto, segurando sua lança com uma habilidade de causar inveja até nos anciãos. Ele mediu a distância entre a cobra e ele, quicou a lança em uma das mãos uma vez e prontamente a atirou na direção do réptil. Sum! Vrá! Bum! A lança voou no ar como um relâmpago, acertando a cabeça da cobra por trás e atravessando, saindo do outro lado. A lança passou rasgando por cima dos 2 combatentes de suporte, maga e arqueiro, e acertou com força a muralha atrás deles. A lança perfurou a muralha e entrou até a metade, deixando uma enorme rachadura na muralha. A serpente atrás, tendo sua cabeça atravessada, caiu morta sem fazer nenhum som aparente. Ela estava a caminho dos 2 que iria atacar. Ai caralho, exagerei de novo, ainda não consigo controlar essa força, disse o menino sem jeito,
coçando a mão atrás da cabeça por cima de seus longos cabelos loiros. Todos os que estavam em pé estavam abismados, parados de boca aberta. Aquela cena era inacreditável. Um simples garoto com cerca de 12 anos tinha acabado de matar 2 bestas gigantes com um simples ataque e apenas utilizando a mais pura força bruta. Poderia isso ser real? Lucas, que tinha finalmente conseguido ficar de pé, encarava o jovem menino de olhos arregalados. Tamanho poder destrutivo nem mesmo um mestre no Quinto Reino teria. O poder desse menino era incomparável. O outro homem que lutava com a espada dupla estava se levantando também, porém parecia muito mais ferido, soltando uma quantidade significativa de sangue. Sua armadura de couro tinha praticamente se rasgado. As garras do leão chegaram a atingir alguns de seus órgãos. Carlos! De repente, a maga pareceu despertar e gritou correndo em direção ao mais ferido. Ela precisava curá-lo imediatamente se ele não poderia morrer. Jovem mestre, quem é você? Perguntou o homem de espada dupla ao lado de Isaac. Fim do primeiro capítulo.